Toda cidade ou região possui alguns lugares abandonados com histórias aterrorizantes que muitas vezes não passam de lendas. Porém, o que ocorreu no lugar e sua aparência amedronta qualquer um. Estão em destaque nesta seleção os 10 lugares mais assustadores do mundo, que surpreendem por tanto mistério em relação a cidades inteiras, castelo ou ilha, sendo locais muito perturbadores. Oradour-sur-Glane é a aldeia cujos habitantes foram massacrados pelas forças alemãs na Segunda Guerra Mundial. Charles de Gaulle decretou que a aldeia jamais seria reconstruída e que isso deve permanecer como um memorial permanente para as atrocidades que ocorreram. É a pequena vila francesa de Oradour-sur-Glane, completamente destruída e em um dos mais terríveis massacres de civis ocorridos na Segunda Guerra Mundial, e o maior da França. Suas ruínas permaneceram intactas, exatamente como ficaram após o ataque dos soldados nazistas, em 10 de junho de 1944. Nos restos de edifícios do vilarejo pode-se ver objetos pessoais dos habitantes, como panelas, máquinas de costura e carros queimados pelas ruas. Além disso, em cada prédio consta uma placa relembrando o que funcionava ali ou a quem pertencia a casa. A cidade permaneceu assim sob as ordens do presidente da França, Charles de Gaulle, após o fim da guerra, como símbolo de memória das atrocidades cometidas. Até hoje, no entanto, não se sabe os motivos exatos que levaram os soldados alemães a cometer o massacre. O dia 6 de junho de 1944 ficou marcado pela chegada das tropas dos aliados entre americanos, ingleses e canadenses nas praias da Normândia, na França. Esse dia é conhecido como Dia D e de marca o início das fortes ofensivas que levaram à derrota dos nazistas um ano depois. À tarde, a tropa alemã cercou a cidade e convocou toda a população para a praça principal, onde separaram homens de um lado e mulheres e crianças de outro. Os homens foram levados a celeiros nos arredores e as mulheres e crianças foram trancadas dentro da igreja da vila. Pouco depois, 190 homens nos celeiros foram fuzilados, sobrevivendo apenas 5. A igreja, com mais de 450 mulheres e crianças, foi incendiada. Dentre elas, apenas uma mulher sobreviveu. Marguerite Hofmannsthal, que conseguiu pular sem ser percebida uma das janelas da igreja. Depois do massacre, a tropa alemã ateou fogo à cidade e fugiu. O ataque resultou em 642 mortos, como ficaram após o ataque dos soldados nazistas, em 10 de junho de 1944. Nos restos de edifícios do vilarejo pode-se ver objetos pessoais dos habitantes, como panelas, máquinas de costura e carros queimados pelas ruas. Além disso, em cada prédio consta uma placa relembrando o que funcionava ali ou a quem pertencia a casa. A cidade permaneceu assim sob as ordens do presidente da França, Charles de Gaulle, após o fim da guerra, como símbolo de memória das atrocidades cometidas. Até hoje, no entanto, não se sabe os motivos exatos que levaram os soldados alemães a cometer o massacre. O dia 6 de junho de 1944 ficou marcado pela chegada das tropas dos aliados entre americanos, ingleses e canadenses nas praias da Normândia, na França. Esse dia é conhecido como Dia D e de marca o início das fortes ofensivas que levaram à derrota dos nazistas um ano depois. À tarde, a tropa alemã cercou a cidade e convocou toda a população para a praça principal, onde separaram homens de um lado e mulheres e crianças de outro. Os homens foram levados a celeiros nos arredores e as mulheres e crianças foram trancadas dentro da igreja da vila. Pouco depois, 190 homens nos celeiros foram fuzilados, sobrevivendo apenas 5.
A igreja, com mais de 450 mulheres e crianças, foi incendiada. Dentre elas, apenas uma mulher sobreviveu. Marguerite Hofmannsthal, que conseguiu pular sem ser percebida uma das janelas da igreja. Depois do massacre, a tropa alemã ateou fogo à cidade e fugiu. O ataque resultou em 642 mortos. Até hoje, as ruínas do vilarejo são símbolos da resistência francesa durante a ocupação nazista. O mais curioso da sua história é que, ao contrário das outras cidades e vilas europeias destruídas por nazistas na Segunda Guerra Mundial, Oradour-sur-Glane é a única que não foi reconstruída. Uma outra vila com o mesmo nome foi construída ao lado, mas a original se mantém intocada. Pouco tempo depois, no dia 10 de junho, as tropas alemãs na França recebiam ordens de juntar-se aos combatentes na Normândia para tentar deter o avanço dos O desastre de Chernobyl foi um acidente nuclear catastrófico ocorrido entre 25 e 26 de abril de 1986, no reator nuclear número 4 da usina nuclear de Chernobyl, perto da cidade de Pripyat, na norte da Ucrânia soviética, próximo da fronteira com a Bielorrússia soviética. O acidente ocorreu durante um teste de segurança ao início da madrugada que simulava uma falta de energia da estação, durante a qual o sistema de segurança de emergência e de regulagem de energia foram intencionalmente desligados. Uma combinação de falhas inerentes no projetor do reator, bem como dos operadores dos reatores que organizaram o núcleo de uma maneira contrária à lista de verificação para o teste, resultou em condições de reação descontroladas. A água superaquecida foi instantaneamente transformada em vapor, causando uma explosão de vapor destrutiva e um subsequente incêndio que jogou grafite ao ar livre e produziu correntes ascendentes consideráveis por cerca de 9 dias. O fogo foi finalmente contido em 4 de maio de 1986. As plumas de produtos de fissão lançadas na atmosfera pelo incêndio precipitaram-se sobre partes da União Soviética e da Europa Ocidental. O inventário radioativo estimado que foi liberado durante a fase mais quente do incêndio foi aproximadamente igual em magnitude aos produtos de ficção aerotransportados liberados na explosão inicial. Um dos lugares mais assombrados da Escócia, o Castelo de Edimburgo, é dito a ser um do lar de um fantasma gaiteiro, um baterista sem cabeça e um cão fantasma. Em 2001, os cofres do castelo e câmeras foram submetidos a pesquisa científica rigorosa de 10 dias, usando equipamentos de visão noturna, câmeras digitais, imagens térmicas e 240 voluntários selecionados. E quase metade daquelas que participaram relataram aparições de fantasmas e fenômenos assustadores, incluindo quedas bruscas em temperatura e a sensação de presenças invisíveis puxando suas roupas. O Castelo de Edimburgo é uma antiga fortaleza que domina a silhueta da cidade de Edimburgo, na Escócia, a partir da sua posição no topo da Clashrock. Trata-se de um dos mais importantes castelos do país, sendo a segunda atração turística mais visitada na Escócia, ao receber anualmente cerca de 1 milhão de pessoas. O Castelo de Edimburgo tem atrações muito interessantes e, como são muitos lugares diferentes para visitar dentro do local, sugerimos ter pelo menos 3 ou 4 horas livres. Algumas atrações: National War Museum, The Regimental Museum, The Margaret Chapel, The Royal Palace, The Great Hall, The Scottish National War Memorial, Military Prison. Tudo isso sem falar da
vista panorâmica do castelo, da arquitetura e da área externa, onde há muitos canhões. Sugerimos ir ao lugar com calma, pegar um mapa na bilheteria e seguir conhecendo cada um dos pontos turísticos, para quem gosta de história. Todos eles são muito interessantes. Os funcionários do Castelo de Edimburgo são muito solícitos e, além de fazerem a segurança das salas, oferecem explicações sobre o lugar em questão. Para quem quer evitar tempo nas filas, é altamente recomendado comprar o ingresso para o local por meio de seu site. Não esqueça a câmera fotográfica e aproveite sua visita para tirar fotos da vista que se tem de Edimburgo a partir do castelo. As catacumbas de Paris constituem-se em um ossuário subterrâneo localizado na cidade de Paris, França. As catacumbas foram organizadas em alguns setores do complexo sistema de túneis e cavernas existente no subsolo de Paris, resultantes de séculos de exploração de pedreiras, desde o período de ocupação romana na cidade. Este sistema de túneis é oficialmente designado Les Carrières de Paris, as pedreiras de Paris ou subterrâneos de Paris. E embora o ossuário ocupe apenas uma parte dos túneis, todo o sistema é comumente conhecido como as Catacumbas de Paris e chega a 400 quilômetros de extensão. A organização do ossuário iniciou-se em 1785. Desde o início do século XIX, as catacumbas de Paris estão abertas ao público e construíram-se em atração turística importante da cidade. Desde a organização das visitas em 1867, na metade do século XVIII, a maior parte das igrejas de Paris possuía seus próprios cemitérios. Entretanto, o crescimento da cidade acumulou gerações e mais gerações de despojos funerários para os mais quais os cemitérios não ofereciam mais espaço. Em 1780, o cemitério de Saints-Inocentes, o mais importante da cidade, foi fechado por demanda da população. A lotação do cemitério era tal qual que a população vizinha estava adoecendo devido à contaminação provocada pelo excesso de matéria orgânica em decomposição. No dia 9 de novembro de 1785, o Conselho do Estado francês decidiu pela necessidade de reformular o sistema de cemitérios de Paris e pela imediata tomada de providências. Novos cemitérios foram construídos na periferia da cidade, mas restava preocupação do que fazer com os cemitérios superlotados já existentes. A ideia de usar os túneis abandonados dos pedreiras parisienses é acreditada ao chefe de polícia, general Alexandre Lenoir, e levada a cabo por ordem de seu sucessor, o Sr. Thiroux de Crosne. A região é tradicionalmente associada com a morte. Acredita-se que o local usado anteriormente para o antigo costume de ubazuti entre idosos eram abandonados para morrer em época de escassez de alimentos e seca prolongada. A floresta de Okingahara é conhecida no Japão como o local onde dezenas de pessoas vão normalmente para tirar as próprias vidas. O número exato de mortes no local não é divulgado, justamente para não estimular as pessoas a Okingahara com a intenção de suicidar. O Japão tem a taxa de suicídios mais altas do mundo. Apesar do número de casos ter diminuído, em 2016 foram registrados, segundo relatórios oficiais, 21,8 mil mortes, menor número em mais de 2 décadas. O poste é localizado a noroeste do icônico Monte Fuji, a cerca de 100 quilômetros de Tóquio, e se espalha por 30 quilômetros quadrados em uma região de soro de larva escura e envejecida.
resultado da última grande erupção do vulcão no ano de 864. Então, amigos, esse foi a primeira parte do Top 10 lugares mais assustadores do mundo. Espero que tenham gostado. Em breve soltaremos a parte 2. Para saber mais, siga-nos no Instagram. Lá postamos sobre os dias e horários dos vídeos, além de tirar dúvidas e pegar dicas de vídeos. Deixem seu feedback nos comentários. Até outro dia, amigos do Doverso.